rompendo o silêncio e pedindo ajuda. Ela nos quer ensinar pelo menos 2 objetivos. O primeiro deles é nos levar a relacionar as lições da história de Bartimeu com a nossa própria história, diante das adversidades e impotências da vida. Assim como Bartimeu vivia um momento de cegueira, um momento em que foi visto como um mendigo, talvez incapaz, vulnerável. Assim como Bartimeu vivia um momento difícil, assim também nós podemos estar vivendo, ou possamos viver momentos parecidos com estes. E então, perceber a história de Bartimeu e nos posicionarmos, entendermos como ele se posicionou, fará total diferença nas nossas vidas. Diante das adversidades, não podemos ficar na inércia, não podemos ficar parados, não podemos ficar em silêncio, alimentando talvez sentimentos de dor, de angústia, de medo, de incapacidade, mas pelo contrário, precisamos nos posicionar. Nós percebemos Bartimeu se levantando, Bartimeu se posicionando, Bartimeu clamando por Deus, clamando por ajuda, clamando por sua rede de apoio. Queridos, quando nós passamos por momentos difíceis, nós não precisamos passar por eles sozinhos. Podemos contar com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. É sobre isso que vamos falar. E o segundo objetivo é apresentar a igreja como uma comunidade terapêutica, capaz de acolher, escutar na essência sem julgamento e levantar aqueles que estão caídos. É como se nós pudéssemos perceber uma via de mão dupla, ao ponto que, como pessoa, como humano, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso me posicionar. Também eu preciso me posicionar como alguém que é capaz de escutar, de notar, de estender as mãos para ajudar. E um ao outro ajudando, seguimos em frente, rompendo com os desafios que a vida nos traz e esperançosos na grande promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos retornar ao texto, Marcos capítulo 10, vejamos os primeiros versículos, 46, o texto vai dizer assim, olha, chegaram em Jericó, e quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Muitas pessoas seguiam Jesus, mas em meio àquela multidão, havia uma pessoa, havia um mendigo, um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. Versículo 47, percebe que Bartimeu vai dizer, olha, quando ele soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a gritar. Ele estava num momento difícil. A sua condição não era uma condição nada fácil. Como mendigo, lhe faltava o essencial, o básico. Mas, humanamente falando, lhe faltava também a visão, estava cego. E uma situação de completo desacreditar, talvez. Ele escuta, ele ouve, Jesus está por perto. E Bartimeu, ele decide tomar uma decisão. Ele decide sair do estado em que ele se encontrava. Um estado como mendigo, cego, e ele decide clamar e pedir ajuda. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez ele já tenha passado por muito tempo daquele jeito, passando necessidade, triste, angustiado, sem visão, mas diante daquele cenário, Bartimeu, ele toma uma decisão, sabe? E nós percebemos na história de Bartimeu,
e tentando pensar na nossa história, nós podemos muitas vezes estar em momentos muito parecidos com esses. Talvez não faltando o essencial, porque era uma condição lastimável com um mendigo. Talvez não faltando a visão, mas com a dor e com a ausência tão profunda quanto. Porque quando nós percebemos a nossa história, queridos, nós percebemos a realidade que vivemos. É difícil nós dizermos que a dificuldade do outro é mais fácil do que a nossa, ou vice-versa. Porque só nós sabemos o que nós passamos. Só nós sabemos o que nós enfrentamos. Só nós sabemos a dor que nós passamos. E é difícil querer colocar um medidor de dor ou apontar o dedo, porque só nós sabemos o quanto passamos. E temos uma tendência muitas vezes, quando vivemos momentos difíceis, adversidades, dor, ausência, angústia, e talvez diferente das questões que passava Bartimeu, a nossa esteja relacionada com ausências familiares, questões mal resolvidas do passado, dores, enfermidades, culpa, momentos difíceis no orçamento familiar, questões de relacionamento. A verdade é, queridos, que cada ser humano traz consigo suas próprias necessidades, traz consigo suas dificuldades, suas mazelas, mas aprendemos com Bartimeu que não precisamos passar por tudo isso em silêncio. Não precisamos passar por momentos assim, camuflados, distantes, escondidos, mas podemos clamar por ajuda. Bartimeu, ele decide se posicionar, Bartimeu decide se levantar, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja aqui no versículo 48, muitos diziam aos brados: cale-se, cale-se, e ele porém gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes quando passamos por momentos como Bartimeu passa, e às vezes clamamos por ajuda, ou precisamos clamar, mas clamamos de forma sutil, porque às vezes temos vergonha, ou às vezes temos medo de incomodar, sabe? Às vezes, as muitas vozes chegam para nos calar. Bartimeu, ele tentou ser calado por pessoas, e pode acontecer. Muitas vezes, pessoas que não estão treinadas para serem gentis e apoiarem, pessoas que não estão treinadas para escutar na essência, sem julgamento, pessoas que estão tão ativas e agitadas que não são capazes de ser sensíveis à realidade do outro. Pessoas que andam tão certas que não são capazes de levantar os que estão caídos. Mas muitas vezes, queridos, as vozes que nos calam nem são vozes externas, podem ser vozes internas também. A vergonha, o medo, o orgulho. Mas o que é lindo em Bartimeu, que Bartimeu mesmo, escutando um cálice, ele gritou ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no verso 49 nós percebemos que algo acontece. No verso 49, nós vimos, quando Jesus ouviu, ele parou e disse: falem para ele vir aqui. Era uma multidão, eram muitas pessoas, e é assim, queridos, somos muitos, mas Jesus, ele nos mostra aqui nesse texto, a capacidade
que Ele tem de, apesar de sermos muitos, tratar em nossa individualidade, nos perceber como pessoas únicas, importantes, dignas de serem escutadas, percebidas, ajudadas. E Jesus fala assim, peça para que Ele venha. Nós temos um Deus que nos ouve. Sabe, queridos, nós temos um Deus que não está indiferente à realidade que nós passamos. A sua maneira e a sua forma, Ele está sempre posicionando-se para nos ajudar. No silêncio e nas muitas palavras, através de pessoas, das suas muitas formas, Ele sempre está presente. E aí, as pessoas agora falaram com Ele, venha, anime-se, venha, porque Ele está chamando. Veja o verso 50, Bartimeu jogou a capa, para o lado, levantou-se num salto, e foi até Jesus. Que bonito de ver, uma pessoa que talvez passasse por uma adversidade em muito tempo, alguém talvez que não pudesse ter se posicionado antes, mas hoje, ouvindo sobre Jesus, ele se posiciona, e é lindo de ver que ele joga a capa, ele dá um salto, e mesmo não enxergando, e certamente contando com a ajuda das pessoas que estavam ali, ele teve algo que é muito importante, ele teve posicionamento. Queridos, nós precisamos aprender a nos posicionarmos diante das nossas necessidades, diante das nossas adversidades, diante da dor, diante das palavras difíceis que escutamos, diante do abuso, que de forma escondida está entrando nas casas, nas famílias. Bartimeu decide se posicionar. E ao se posicionar, Jesus escuta, Jesus percebe. E no versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? Jesus pergunta. E ele não hesitou, ele não explicou, ele não disse mais do que o necessário. Rabi, eu quero enxergar. Não tem que justificar nada, não tem que explicar nada, não tem que dizer nada. Ele precisava dizer o que ele precisava. Eu quero enxergar, Senhor. Então, verso 52 nos mostra o grande milagre. Jesus disse, vá, pois sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu tem muito a nos ensinar, queridos. A condição de Bartimeu como mendigo, como cego, não o impediu de se posicionar diante da situação que ele vivenciava. Ele ouviu a voz do Senhor, ele sabia que ele estava ali, e ele clamou por Deus, e Deus respondeu ao seu chamado. Eu quero apresentar algumas lições aqui nessa noite, que Bartimeu nos ensina, e a primeira delas é que precisamos romper o silêncio e pedir ajuda quando necessário. Queridos, precisamos romper com o silêncio. A tendência que nós temos, humanamente falando, é diante da adversidade, diante da dor, o que é normal é nós ficarmos travados, paralisados, em silêncio. Sofremos sozinhos, sofremos calados, com dor, angústia, e vamos alimentando sentimentos como esses. E mais para frente eu quero dizer que o nosso próprio cérebro, ele entende as decisões que tomamos e se posiciona a favor ou de forma desfavorável para a nossa recuperação e para o nosso bem-estar. Bartimeu nos ensina a romper o silêncio. As Escrituras também nos convida a clamar por Deus, a chamar pela ajuda de Deus.
Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu te responderei. Mais do que isso, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há um convite das Escrituras para que nós possamos clamar a Deus, e Deus irá nos responder. Deus responde através de pessoas. Deus responde através de pessoas como família, amigos, líderes, a nossa rede de apoio. O silêncio prolonga o sofrimento, mas o clamor de ajuda abre espaço para que Deus possa agir. Zaqueu talvez não tivesse ninguém que fosse por ele, mas quando ele soube que Jesus passava, ele sabia que Jesus poderia ajudá-lo. Então ele clama, e ele nos ensina, queridos, que nós não somos uma ilha, nós não estamos sozinhos nesse tempo. Isso é muito importante. Nós temos pessoas maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho. São redes de apoio, pessoas enviadas por Deus para nos ajudar, mas precisamos querer ajuda, precisamos confiar na rede de apoio que Deus coloca no nosso caminho. Precisamos confiar, seja na família, nos amigos, nos líderes, seja quem for, até no terapeuta. Mas precisamos confiar e abrir o nosso coração para conversar com pessoas que são enviadas por Deus para nos ajudar. Bartimeu fez isso. Bartimeu foi a Jesus. Bartimeu clamou e o Senhor veio com resposta para Bartimeu. As pessoas foram até ele: diga para Bartimeu vir. E eles foram até Bartimeu, e Bartimeu se levantou, se posicionou. A segunda lição que entendemos aqui é que quando nos posicionamos, nós silenciamos as vozes que tentam nos calar em meio às adversidades. Eles tentaram fazer isso com Bartimeu, nós vimos isso. Cale-se, e com um tom forte. Quantas vezes pedimos ajuda? Quantas vezes precisamos de ajuda, mas são muitas as vozes que querem nos calar. Não quero entrar hoje em pessoas que tentam calar a nossa voz, mas quero reforçar principalmente nessa noite alguns sentimentos que podem chegar para calar a nossa voz, como a vergonha. E se zombarem de mim, e se rirem de mim, e por muitas vezes, por vergonha, deixamos de abrir nosso coração para pessoas enviadas por Deus. Percebam uma coisa, queridos, não estou dizendo que precisamos falar com qualquer pessoa, não. Estamos falando de rede de apoio, estamos falando de pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar, para nos abençoar. Clamamos a Deus e Ele envia pessoas para nos ajudar. Mas às vezes a vergonha quer nos calar, às vezes o medo, e se não der certo? Às vezes o orgulho, eu dou conta disso sozinho. Às vezes por uma tentativa de pedido de socorro, de ajuda não atendido, muitas vezes nos fechamos. Não preciso de mais ninguém. Queridos, as pessoas são diferentes. Não quer dizer que uma experiência ruim com alguém, em que você precisou de ajuda e confiou, e infelizmente te desapontou, não quer dizer que isso vai se repetir com todas as pessoas. Talvez seja necessário mais prudência da próxima vez. Mas podemos sim nos posicionarmos para buscarmos ajuda. Vivemos um tempo que não dá mais para ficarmos calados, em silêncio e sofrendo sozinhos. Não precisamos.
Não precisamos mais. Podemos pedir ajuda. Podemos compartilhar. Podemos fazer como Bartimeu. Podemos clamar em alta voz. Quando fazemos isso, reconhecemos a nossa humanidade. Quando fazemos isso, reconhecemos que precisamos de ajuda. Reconhecemos que não somos melhores e nem piores. Quando nos posicionamos, nós ajudamos o nosso próprio corpo a trabalhar a nosso favor. A neurociência fala sobre a neuroplasticidade. Eu tenho uma nota para dizer. A neuroplasticidade indica a capacidade do cérebro de criar novos caminhos para se organizar. Quando permanecemos paralisados diante dos desafios, da dor, da culpa, o nosso cérebro reforça circuitos de medo, de inércia, que prejudicam a nossa vida. Mas quando escolhemos agir, quando decidimos clamar, pedir ajuda, nos posicionarmos, ativamos áreas responsáveis pela coragem, pela decisão, pela superação. Então, é uma decisão que nós precisamos tomar. Quando acreditamos, quando confiamos e nos posicionamos diante de Deus com fé, acreditando nas pessoas que Ele coloca no nosso caminho para nos ajudar, para nos fortalecer, nós conseguimos romper com todos os desafios e nos fortalecer a nossa mente, para fazermos o que é certo, para desfrutarmos de bons sentimentos, de bons momentos. Mas se nos calarmos, se reprimirmos a dor, se reprimirmos o diálogo, isso pode não fazer bem para a gente. Zaqueu tomou a decisão, desculpa Bartimeu. Será que precisamos conversar sobre Zaqueu hoje? Vamos lá. Zaqueu também não desistiu. Lucas 19 nos mostra, queridos, que assim como Bartimeu clamou, Zaqueu também se posicionou. Zaqueu vivia uma vida completamente desorganizada. Zaqueu cobrava muito imposto indevido. Imagine quantas famílias Zaqueu extorquiu. É aquele pão de cada dia que foi tirado. E assim ele construiu a sua história de dor, a sua história de solidão, porque ninguém mais acreditava em Zaqueu, ninguém mais queria Zaqueu por perto. Era assim. E as escrituras nos mostram que um dia Jesus também estava passando assim, como Bartimeu se posicionou, Zaqueu também, mas pela sua pequena estatura, subiu numa árvore, para ver Jesus, porque ali ele sabia que havia esperança para ele, e como ele não pudesse acreditar, Jesus vê ele ali, e ele diz assim: olha Zaqueu, pode deixar ele, porque hoje eu vou estar com você na sua casa. Foi assim. E ele estava com Jesus na sua casa. E o incrível é que do lado de fora, muitos tentaram calar Zaqueu. As pessoas diziam: será que ele não sabe quem é ele? Quantos de nós, queridos, estamos calados e em silêncio por causa da nossa identidade, de quem éramos antes de Cristo, quem éramos antes de comprometermos com o Senhor, vulneráveis a ponto de provocar sérios problemas, tragédias que respingaram na família inteira, machucaram, e às vezes nós pensamos que não tem mais jeito para a gente, e eu acredito que era assim que Zaqueu se sentia.
não tem mais jeito para mim, o que eu posso fazer? E talvez depois de se remoer tanto e viver tanto tempo angustiado, e ele descobre que Jesus estava por ali, e que em Jesus havia esperança, ele se posiciona, e ele decide sair da inércia, sair do silêncio, sair da dor, sair do mau hábito. Ele vai a Jesus, e quando Jesus vai à sua casa, Jesus não diz nada mais, apenas Zaqueu se posiciona: Senhor, hoje eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres, e eu decido restituir 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei, que eu retirei das pessoas. Nós percebemos na vida de Zaqueu o posicionamento para reparar, para consertar. Bartimeu precisava voltar a enxergar, mas Zaqueu precisava consertar toda a bagunça que ele tinha feito na sua vida. E é engraçado porque quando nós confiamos em Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, tudo se faz novo, não é assim? A velha vida fica para trás, a nova vida vem, nascemos de novo, mas isso não nos impede, não nos isenta de voltar e consertar, reparar. Muitas vezes, a dor e o sofrimento é porque, diante dos erros que cometemos, não temos coragem de voltar. Muitos sentimentos querem nos calar, mas assim como Bartimeu, Zaqueu decidiu se posicionar, voltar e consertar. Algumas dores, queridos, não poderão ser tratadas apenas pela palavra. Precisaremos de atitude. Precisaremos voltar e consertar. Voltar e reparar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, nos lembra que Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Vamos ler essa escritura? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, que nos dá amor, que nos dá autocontrole. Sim, nós podemos nos posicionar para fazer a diferença nesse tempo, para desfrutarmos dos melhores dias das nossas vidas.